Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da unidade 8 do nosso livro, onde estamos estudando sobre as figuras semelhantes. Na aula passada, a gente começou já a ver, né, os conceitos sobre o que é semelhança, né, que é diferente de igual. Semelhante não significa que é igual, né? E aí a gente estudou, de forma prática, a gente viu como identificar se dois polígonos são semelhantes, né? A gente viu isso daí. Polígonos vai ser qualquer figura, né? Plana. Poli vem de vários lados, então pode ser um quadrilátero, pode ser um hexágono, um losango, né? E na aula de hoje, nós vamos focar mais nesse polígono chamado triângulo. Nós vamos focar no triângulo. Então, nós vamos estudar essa parte de semelhança entre triângulos, certo? E aí, eu, de início aqui, já coloquei uma observação aqui, ó, de como a gente saber se dois triângulos vão ser semelhantes ou não. O que é que tem que acontecer, ó? Dois triângulos são semelhantes quando têm ângulos internos, respectivamente, congruentes, ó. O que é que significa isso daí, ó? Quando os seus ângulos internos, ó, respectivos, ó, que está na mesma posição, ó, são congruentes, ou seja, são iguais, né? Olha só aqui, ó, 60, 60, 35, 35, 85, 85, certo? Quando os ângulos internos respectivos são congruentes ou quando os lados correspondentes são proporcionais, certo? Ó. Também vai ser semelhante quando os lados forem proporcionais. Como é que eu sei se os lados são proporcionais? Ó? É quando satisfaz essa igualdade. Ó. Se eu pegar o lado AB, levando em consideração aqui esses dois triângulos, ó. O lado AB, ó, esse lado aqui, sobre o lado correspondente dele, esse aqui, ó, MN. E se eu fizer a divisão e for igual à mesma proporção aqui, ó, a mesma razão, né? Dos outros lados, ó, AC sobre o lado correspondente de AC, MP, certo? E também igual ao próximo lado correspondente, ó, BC sobre NP, certo? Quando isso aí acontecer, eu posso afirmar que os dois triângulos vão ser semelhantes, certo? A gente já tinha visto também essa questão aqui de ângulo congruente e lados correspondentes proporcionais, lá nos polígonos, certo? Então, da mesma forma que lá a gente viu que os lados têm que ser congruentes, aliás, os ângulos têm que ser congruentes para poder ser semelhante, no triângulo é a mesma coisa, certo? E essa parte aqui de lados correspondentes proporcionais também tem que ser satisfeita, certo? Para poder a gente afirmar que os dois triângulos são semelhantes. E vai ser muito útil para a gente, ó, essa parte aqui de lados proporcionais, para descobrir valores de lados desconhecidos de triângulo, certo? Vai nos servir para poder fazer o cálculo e descobrir, ó, por exemplo, se aqui esse lado for x, e aí eu quero descobrir a medida desse lado desse triângulo, ó. Esse conceito aqui de ângulos correspondentes proporcionais vai servir para a gente descobrir a medida de lados desconhecidos, certo? Eu vou mostrar um exemplo envolvendo o cálculo em si, como é que a gente vai fazer o cálculo para poder descobrir a medida de lados desconhecidos, certo? Vamos lá. Está aqui um exemplo. Aí diz assim, ó, considerando a figura ao lado ou abaixo, né? No livro estava ao lado, aqui está abaixo. Determine as medidas x e y indicadas, certo? Então, nessa questão, nós vamos ter que descobrir a medida x, que é a medida desse lado do triângulo BC, ó, daqui para cá, ó, desse triângulo. E também descobrir a medida y, que é a medida CE, desse lado aqui do triângulo. E através desses lados correspondentes proporcionais é que vai ser possível a gente descobrir esses valores desses lados desse triângulo desconhecido, certo?
que é a medida x e a medida y. Antes da gente montar a proporção, é importante a gente fazer... Eu gosto de reprojetar os triângulos, colocando eles em uma posição que vai facilitar a identificação dos lados correspondentes. Ó. Por exemplo, aqui, ó, foi dado aí 2 triângulos, um ligado com o outro. Ó. Vamos ver quais são os ângulos correspondentes. Ó, os ângulos respectivos congruentes. Ó. Esse ângulo é congruente a esse, né? É igual. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, que são ângulos opostos, certo? E esse aqui de baixo é congruente a esse. Então, para facilitar a identificação dos lados correspondentes, para poder montar a proporção e as razões, eu gosto de fazer assim, eu separar os 2 triângulos aqui, ó, vou separar eles, ó. Vou pegar esse primeiro, vou desenhar aqui novamente, ó. Desenhando novamente, ó, triângulo A, B, C. Aí eu tenho aqui 90 graus. Aqui 6 centímetros, aqui 10 centímetros e aqui embaixo x, certo? O primeiro triângulo. Esse outro triângulo, para ficar mais fácil a identificação, para a comparação com o outro, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o ângulo de 90 graus, ó, aqui desse lado, para poder ficar, ó, mais ou menos parecido, para ficar melhor, certo? Ó, 90 graus aí. E fecho aqui, ó. Pronto. Aí a gente viu que o y está nessa parte aqui do triângulo maior, que está à frente do ângulo de 90 graus. Esse aqui, ó. Então, quando eu reprojetei, eu peguei o triângulo e inverti ele, rodei. Então, o y agora está aqui em cima. Esse lado aqui de baixo ficou para cima, como se tivesse rodado para cima. Y aqui, certo? Vamos lá. O 3 centímetros era um dos lados, o lado menor. Então, ele ficou aqui, ó, 3 centímetros. E o outro lado aqui é 4 centímetros. Então, reprojetando ele fica mais ou menos assim, separando os 2 triângulos e reprojetando para ficar nas mesmas posições, para poder facilitar na hora de montar a proporção dos lados correspondentes, para a gente não errar, certo? Aí aqui, ó, esse vértice, onde tem o ângulo 90 graus é D, então D vai ser aqui. E o vértice é o vértice que formou o lado DE, que é 3 centímetros, ó. Então, 3 centímetros tá aqui, então vai ser em cima. E esse outro vértice é o vértice C. Pronto, está aí a reprojeção, certo? Não é obrigatório você fazer isso daqui, ó. Reprojetar novamente. Só que eu, particularmente, acho mais fácil você separar os 2 triângulos e reprojetar eles assim, de forma que fique na mesma posição, para poder montar a proporção, ó. Porque aí fica mais fácil, ó. Quem é o lado correspondente de 6? Ó, esse lado aqui do triângulo, é esse aqui, ó. Fica mais fácil a gente identificar. Agora, já olhando diretamente aqui, é mais difícil, ó, a gente identificar esse lado com esse, ó. Certo? E esse com esse, não é? Aliás, esse com esse e esse com esse. Fica mais difícil, certo? Mas fica a critério de vocês. Então, continuando, ó. Agora vamos montar as proporções aí. Eu vou montar, ó. Eu vou pegar o lado AB, que é 6, sobre, qual é o lado correspondente de AB? É D, que é 3. Então, 6 sobre 3. E eu posso afirmar, já que eles são semelhantes, ó, que é igual a outra proporção, ó, a proporção x, ó, esse lado aqui, BC, que é o de baixo, ó, x, sobre o lado correspondente dele, ó, DC, 4, que é igual a outra proporção dos outros 2 lados correspondentes, ó, 10 sobre o lado correspondente dele, y. Pronto. Eu montei aí, olha, essa proporção. E através dessa proporção, vai ser possível a gente descobrir o valor de x e de y, certo? Para continuar o cálculo, nós temos que escolher 2 frações dessa para trabalhar. E descobrir o valor desconhecido, certo? Agora, só que assim, se eu optar em escolher essas 2 aqui, ó, essa e essa, não vai dar para chegar no valor, não vai dar para descobrir nem o valor de x e nem o do y. Porque dos 4 valores que eu tenho, numerador, denominador, eu tenho 2 desconhecidos, então não dá para descobrir de 2. Tem que ser de 1. Logo,
a escolha mais lógica seria, ó, eu escolhi essa primeira fração com essa, por exemplo. Ó, porque eu tenho numerador, denominador, numerador, denominador. Eu tenho apenas um valor desconhecido. Então, dá para a gente descobrir, ó, já que tem só um. Ó, 6 sobre 3 é igual a x sobre 4, certo? Agora sim, aqui dá para descobrir o valor de x. Então, a gente tem que saber escolher as duas frações para trabalhar. Para descobrir o valor do y, a escolha mais lógica seria, ó, 6 sobre 3 igual, ó, aí eu pegaria essa fração aqui que envolve o y, ó, 10 sobre y. Também é possível descobrir o valor do y, porque eu tenho apenas um valor desconhecido, ó, só um. Os três eu conheço, falta um, então é possível. Aqui também, ó, tenho só um valor desconhecido e conheço 3. Se falta só um valor desconhecido, é possível a gente descobrir ele. Agora, se tivesse dois valores desconhecidos, aí não daria certo. Então, vamos lá. Continuando a resolução. Ó, fração, fração, meios pelos extremos. Ó. 3 vezes x vai dar 3x igual 6 vezes 4, 24. O 3 ó, vai passar dividindo. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Ó, tá multiplicando, passa dividindo. 24 dividido para 3, 8 centímetros, que é a unidade de medida que foi dada. Pronto, aqui eu descobri já o valor da medida x, ó, que é essa daqui, ó, descobri. X é 8 centímetros. Agora vamos descobrir y. 6 vezes y vai dar 6y igual 3 vezes 10 vai dar 30. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido para 6 vai dar y igual a 5 centímetros. Pronto, descobri o valor de y, certo? Então, ó, eu cheguei no que a questão queria que a gente fizesse, ó, o valor de x e de y. A medida x aqui, ó, mede 8 e a medida y mede 5, certo? Então, essa parte aqui de saber montar a proporção é importante em questões desse tipo, para descobrir os valores de medidas de lados do triângulo desconhecido, certo? Mas vocês estudem aí, ó, prestem bem atenção, que não é difícil, é um pouco que quase que igual ao que eu mostrei lá trabalhando com as proporções dos lados nos polígonos. É o mesmo raciocínio, os lados correspondentes. Eu vou montando, ó, igual lado correspondente, certo? Agora, no triângulo aqui, o problema é, às vezes, pode estar difícil de você identificar quem são os lados correspondentes. E aí montar a proporção errada, certo? Então, para isso, eu gosto, ó, de reprojetar o desenho, colocando ele na posição correta, para poder depois montar aqui as razões, as proporções, certo? Então, assista aí a aula com atenção. Em seguida, já estarei passando a atividade e boa aula a todos.